Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar essa prova do Colégio Militar de Juiz de Fora, ali pertinho da cidade do Marcelo, e é uma prova de 2014, e nós vamos ler o primeiro texto. São 3 textos. O que eu vou fazer? Para vocês não se confundirem, eu vou ler o primeiro texto, e aí eu vou dar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão. Beleza? Daí a gente passa para o próximo texto. Vamos lá. As teixeiras e o futebol. Com os Andradas, tá vendo que Andradas é um sobrenome de uma família, né? Com os Andradas, tínhamos feito uma espécie de pacto. Opa! Então, aqui a gente tem um pessoal que fez um pacto aí com essa família dos Andradas. A gente não jogava bola na rua de frente da casa deles, mas um pouco para cima, onde havia um muro que dava para o quintal da casa. Então, aqui a gente tem o quê? Um time de futebol, né? Jogava bola. Então, eles fizeram esse combinado com essa família e jogar um pouco mais para cima. Em compensação, eles deixavam a gente pular o muro e apanhar a bola quando ela caía lá. Esse era o pacto com a família dos Andrades. Mas o muro não era bastante comprido e, assim, o nosso campo abrangia, como eu ia dizendo, algumas janelas das teixeiras. Opa! Temos aqui uma outra família, as teixeiras, as quais eu também já disse, não apreciavam o futebol. Então, as teixeiras aí não apreciavam, não gostavam de futebol. Quando a gritaria na rua era maior, uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela, mandando a gente embora. O jogo parava um instante. Ficávamos quietos, de cara no chão, e logo que ela saía da janela, a peleja continuava, ali o joguinho continuava, né? Às vezes, a primeira ou a outra teixeira, voltava a gritar conosco. Começavam por nos chamar de meninos desobedientes e acabavam nos chamando de moleques, o que nos ofendia muito. Moleque é a senhora, gritou Chico uma vez, mas de modo algum nos impedia de finalizar a pugna, o jogo. Eles, por mais que eram ali rechaçados, eles continuavam o joguinho deles, beleza? Uma das teixeiras era mais cordial, mais gentil, chamavam de nós pelo nome, dizia que éramos uns meninos inteligentes, filhos de gente boa. Portanto, poderíamos compreender que a bola poderia quebrar uma vidraça. Não quebra não, senhora, não quebra não, senhora, gritávamos com absoluta convicção e tratávamos de tocar o jogo para frente para não ouvir novas observações. Então, nós temos a família dos Andradas e das Teixeiras, e dentre uma das Teixeiras, ela era mais simpática, né? Chamando a atenção de uma forma mais cordial. Um dia, ela nos propôs jogar mais para baixo. Então, o Juquinha foi genial. Não, senhora, lá nós não podemos, porque tem a dona Constança doente. Desculpa notável e prova de bom coração do nosso time. Então, por que vocês não jogam mais para cima? Propôs ela com certa astúcia e falando um pouco baixo, como se temesse que os vizinhos de cima ouvissem. Ah, não, lá o campo não presta. Argumento que ele teve, aliás, sincero, de ordem técnica e, portanto, irrespondível. Não tinha resposta. Não tem como jogar lá, o campo é muito ruim. Eu vou falar com o papai. Quando ele chegar, vocês vão ver, gritou certa vez uma das teixeiras mais antipáticas. Pois naquele momento, o coronel de bigodes brancos ia chegando. O jogo parou. Ele perguntou à filha o que era. Ela disse:
Esses meninos fazendo algazarra aí é um inferno. Qualquer hora quebram uma vidraça. Mas o velho ouviu calado e entrou calado, sem sequer nos olhar, nem dar qualquer importância ao fato. Sentimos que o velho, sim, era uma pessoa realmente importante e um homem direito e superior, e continuamos a nossa partida. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa eram muito bem recebidas por mamãe, que lhes dava toda a razão. Olha só, as teixeiras iam lá na casa dos meninos, desse em especial que está aqui narrando, e a mãe concordava com as teixeiras, né? Dava a ela toda a razão. Esses meninos estão mesmo impossíveis. E uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção, sem muita certeza, né? De outra feita, como a conversa lá em casa versasse, voltasse sobre as teixeiras, ouvimos-la dizer que fulana e cicrana, duas das irmãs, eram muito boazinhas, muito simpáticas, mas Beltrana, coitada, era tão enjoada, tão antipática, ainda ontem esteve aqui fazendo queixas de meus filhos. Mamãe era a favor de nosso time. Mamãe, no fundo, e papai também, hoje que o time e eles dois morreram, esta súbita certeza, ao meditar no distante passado, tem um poder absurdo, inesperável de me comover, até sentir um ardor de lágrimas nos olhos. Eles sempre foram a favor do nosso time. Olha a recordação que ele trouxe, tá? Esse parágrafo aqui, depois que ele narrou tudo que acontecia quando ele jogava bola, ele está narrando esse fato cheio de emoção, né? E nosso caso com as Teixeiras foi se agravando, como se verá. Em 1953, isso daqui, Crônicas Escolhidas, abriu, né, esse texto. Tudo bem até agora, pessoal? Alguma dúvida sobre o texto? Vamos lá? Vamos lá. Respondam para mim a 1, a 2, a 3, a 4. Lembrando que eu disse no começo que as alternativas são apenas 4. Então, ficou um pouquinho mais fácil para vocês. E respondam no chat, não para todos, só para mim. Beleza? Pode continuar, pessoal. Se quiser que eu volte ao texto, é só me pedir. Tudo bem? Tudo bem. Cadê vocês? Sim, prof. Tá bom.
Pode mandar lá no chat para mim, tá? Gui e Isabelle já me mandaram, obrigada. Alessa, Maria Isabel, pode mandar para mim, Marcelinho. Olha só. Maria Isabel, você já fez? Bom dia, Arthur, tudo bem? Você vai participar do próximo texto, tá, Arthur? De acordo com o texto 1, as teixeiras e o futebol é correto afirmar. Alternativa A. Quando a gritaria começava, as teixeiras mandavam os meninos embora, impedindo-os de jogar futebol. Elas podiam até mandar embora, né, pessoal? Mas isso não era impedimento para que eles parassem de jogar. Então, não é a alternativa A, beleza? Alternativa B. O que mais ofendia os meninos era quando as teixeiras os chamavam de meninos desobedientes. Tá, ofendia a certo ponto, né? Mas também quando elas os chamavam de moleques. Então, aqui está um pouco incompleto. Então, não podemos afirmar corretamente. Alternativa C. O único
um só incômodo era o risco de os meninos quebrarem as vidraças? Não, não era o único, né? Mas a alternativa D, embora parte da família Teixeira se sentisse incomodada, parte da família, exatamente, porque era só uma antipática. Nem a presença do coronel de bigodes impediu a partida, porque ele nem teve a capacidade de reclamar deles. Lembra que ele entrou mudo e não disse um A, nem um B e nem um C? Então, o Gui aqui mandou muito bem. Bora lá, vamos dar continuidade. A Alessa vai mandando a 3 e a 4 para mim, enquanto eu corrijo. 2. O trecho do texto 1. Esta súbita certeza, ao meditar no distante passado, tem um poder absurdo, inesperado de me comover. Linhas 35 e 36. Corresponde ao quê? A lembrança do apoio dos pais, alternativa A. Alternativa B, ao fim do time. Alternativa C, a lembrança da passividade da mãe. A mãe não era tão passiva porque, às vezes, ela concordava com as Teixeiras. Não é a C. E a D, as desavenças que se agravavam com o tempo. Não tinha tanta desavença, até tinha, mas ele quer saber que esse poder absurdo de comover, né, essa súbita certeza que está lá no final do texto, corresponde ao quê? Quando ele traz o quê? À tona a lembrança do apoio dos pais, né? Eles sempre os apoiaram ali e ele começou a lembrar de toda esse tempo daquela época em que ele viveu e trouxe isso à tona. Parabéns, Gui, de novo. Vamos prestar atenção ao responder, pessoal. Alessa, manda 3 para mim e a 4. Marcelo, qual que você marcou a 3 e a 4? A 3 eu marquei letra C e a 4 letra A. Tá. Beleza, obrigada. Vamos lá. O texto 1. As Teixeiras e o futebol é narrado. Vamos lá, por quem é narrado esse texto? Por uma terceira pessoa que não participa diretamente na história. E aí? A gente tem uma pessoa que participa, não, né? Ela está participando da história, então não é em terceira pessoa. Por uma terceira pessoa que participa indiretamente da história? Não. Não, também. Por um narrador observador? Ele só observa? Não, ele participa. Isso, por um narrador personagem. Muito bem, Gui, muito bem. Alternativa D, um narrador que participa, tanto é que no final ele traz toda aquela certeza, aquela lembrança, aquele sentimento de que ele viveu lá naquelas partidas que haviam ali de futebol. Agora vamos lá. Quarta questão. Na frase, ouvimos-la dizer que fulano e cicrana, duas das irmãs, eram muito boazinhas. Quem está dizendo isso é a mãe desse personagem. E do texto 1. Os termos sublinhados correspondem à seguinte classe de palavras. São um adjetivo, são um substantivo, é um advérbio ou é um pronome? Aqui, quando ela diz assim, essa fulaninha aí, essa cicraninha aí, é apenas um substantivo, tá, pessoal? Não é adjetivo, confunde muito com adjetivo, né? Porque está dando um adjetivo, uma função para a fulana e a cicrana, mas não é. É apenas um substantivo. E a Isabelle aqui... Não, a Isabelle não. Nenhum de vocês acertaram essa, tá? É um substantivo. Agora respondam a quinta questão, que vai corresponder só a esse texto, para a gente passar para o próximo texto. Bora lá.
Respondam para mim. Marcelinho, pode abrir o microfone e falar para mim qual que você acha que é. Professora, Oi. o que é concessão? Que concede, que cede, né? Deixa eu ver aqui. No fragmento, ali, né? Está concedendo, está fazendo dando, vamos dizer assim. Abrindo uma Tá. concessão, abrindo um parênteses. Obrigado. Nada. É um ato, é um efeito de ceder. Isabelle já me respondeu. Pode mandar aí no chat, pessoal. Esse adversidade é o fato de ser o quê? Desfavorável, tá? Um desgosto, é uma tribulação, um abalo, Maria Isabel. Quem mais? Quer abrir o seu microfone aí, Marcelo? Ó, leia o fragmento. Não, senhora, lá nós não podemos, porque tem a dona Constança doente. Linhas 16 e 17, porque as teixeiras pediram para que elas fossem jogar mais lá para baixo. E ele está explicando que lá não poderia, porque a dona Constança está doente. Das alternativas abaixo, assinale aquela que expressa a ideia do termo. Qual que é o termo sublinhado aqui? Porque eu estou fazendo uma causa, não é uma concessão, não é tempo e nem adversidade. Por que uma causa? Lá a gente não pode, porque é uma causa. Qual é a causa? A dona Constância é doente, e se a gente jogar lá, vai atrapalhar, vai fazer barulho, vai incomodá-la. Então, é uma causa, né? Aqui, Alessa, Isabelle, muito bem, muito bem. Entenderam, pessoal? Entendeu, Gui? Os demais. É uma causa. Agora é o seguinte, o Arthur vai poder participar aí desse novo texto, para que a gente responda às demais questões. Vocês aí façam. Texto 2. Jogadora Marta conta como foi difícil entrar para o futebol. Leia a entrevista. É uma entrevista com a jogadora mais famosa aí de futebol, né? Prestem muita atenção, tem muitos detalhes para que vocês respondam as demais questões. Marta Vieira da Silva, 27 anos, à época. É mais conhecida pelo primeiro nome e pelos apelidos Pelé de Saias ou Rainha do Futebol. Eleita por 5 anos seguidos como a melhor jogadora de futebol do mundo pela FIFA, a federação aí de futebol, né? Entre 2006 e 2011,
Marta também já conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 a 2007, com a seleção brasileira de futebol. Em entrevista por e-mail à Folhinha, a atleta falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas meninas que decidem jogar futebol, a diferença do tratamento das atletas no Brasil e nos outros países, e lembrou de sua infância na cidade de Dois Riachos, Alagoas, quando jogava bola com os primos e amigos na rua. Então, a gente tem aqui uma descrição do que aconteceu com a Marta, de onde ela veio desde a infância, as dificuldades que ela enfrentou e ainda as jogadoras femininas enfrentam. E vem aqui a entrevista. Bora lá. A Folhinha vai fazer a pergunta. A repórter: quando e como você começou a se interessar por futebol? Como decidiu jogar profissionalmente? Marta respondeu: comecei a me interessar por futebol com 7 a 8 anos, brincando. Tenho uma família muito grande e todos os meus primos e amigos de infância jogavam bola na rua. Quando eu percebi que levava jeito, decidi que o futebol seria a minha profissão. Você sofreu preconceito de familiares ou amigos pela sua escolha profissional? Sim, muito. Sou de Dois Riachos, uma cidade muito pequena do interior de Alagoas. As pessoas na época não viam com bons olhos uma menina jogando bola no meio de um monte de garotos. E a minha família pensava da mesma forma. Quais são as dificuldades que uma menina enfrenta quando decide ser jogadora de futebol? Ainda acho que é o preconceito, que hoje é menor. Existe, mas é menor. Mas ainda existe a falta de opção de escolinhas de futebol. Você nota alguma diferença no tratamento dado às mulheres que jogam futebol nos Estados Unidos e nos países da Europa, por exemplo, em relação ao tratamento dado a elas no Brasil? Na Europa e nos Estados Unidos, onde joguei e ainda jogo, a diferença no tratamento das atletas é muito grande, a começar pela forma de encarar o futebol feminino como uma modalidade profissional. No Brasil, essa modalidade ainda é vista como amadora. Na Europa, muitas atletas vivem do futebol e são seguidas por milhares de fãs mirins e adultos. Os campeonatos nacionais e internacionais já existem há bastante tempo. A Liga Sueca Feminina, por exemplo, existe desde 1988. As brasileiras continuam lutando pela criação de uma liga feminina. Na sua opinião, qual o maior obstáculo para o ingresso das meninas nos times de futebol? A cultura do esporte como uma atividade masculina ou a falta de apoio para as aspirantes a jogadoras? Aí ela diz assim, uma coisa leva a outra, né? A cultura que vai levar a essa falta de apoio. Acho que o preconceito que ainda existe, por menor que seja, e o fato de muitos ainda pensarem que é um esporte voltado ao mundo masculino, faz com que a dificuldade cresça de uma forma geral, com falta de apoio, patrocínios e interesse no futebol feminino. Não são raros os casos de meninos que são contratados ainda adolescentes para jogar em grandes clubes da Europa. Isso acontece também com as jogadoras? Existe um interesse dos clubes estrangeiros pelas jovens atletas brasileiras? Acho que interesse por parte dos clubes femininos existe sim, mas é muito complicado, pois os custos são altos e o nível financeiro de uma equipe feminina não é o mesmo de uma equipe masculina. Portanto, é muito difícil fazer esse tipo de investimento no futebol feminino logo cedo. Ponto. Então, a gente tem aqui uma reportagem com a jogadora Marta, tá? Que vocês agora vão responder para mim as demais questões. Beleza, pessoal?
vai ter algumas perguntas que vão ser relacionadas ao texto 1 também. Bora lá, façam a 6, a 7 e a 8, por gentileza. Professora, não dá para ver. Ah, tá. Quer que eu aumente um pouquinho? Não, não, não. Não? Ô, professora, é a 6, a 7 e a 8, né? É. Se vocês quiserem que eu volte ao texto, é só me pedir, tá? Que foi um texto mais difícil, assim, eu acredito, de guardar tudo na mente aí de vocês. Alessa, você mandou número 1 para mim? É a 6, né? Marcelo, quer abrir o microfone e responder, por favor? Maria Isabel também, manda para mim. Eu marquei a letra B. 6B? E a 7 e a 8? A 7, letra C. E a 8, letra D. Tá, obrigada. Maria Isabel. Alessa. E a 7 e a 8, Maria Isabel?
E a 8, querida? Obrigada. Alessa. Obrigada, Maria Isabel. Isso aí. Vamos lá. Olha só. No texto 2, o vocábulo que, no trecho em entrevista por e-mail à Folhinha, a atleta falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas meninas, obrigada, Arthur, que decidem jogar futebol, linhas 5 e 6. Refere-se à palavra. Vamos lá na linha 5 e 6. Ele quer saber que esse que refere-se a quem, né? A entrevista, as meninas, a atleta ou as dificuldades, na linha 5 e 6. Então, vamos lá. Em entrevista por e-mail à Folhinha, a atleta falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas meninas que decidem jogar futebol. A esse que refere-se a quem? Refere-se às meninas, certo? Isso, muito bem, mandaram bem nessa aqui. Refere-se às meninas. Deixa eu ver aqui. Vocês, alguns acertaram, outros não. Refere-se às meninas e não às dificuldades, certo? Quando eu falo assim, quer que eu volte ao texto, é só me pedir, tá? Na hora da prova, volta lá, não importa que está aqui relacionado esse item da linha 5 e 6, mas se tiverem dúvida, lá na hora da prova, vocês vão pegar e voltar lá no texto para olhar, beleza? Aqui é a mesma coisa, é só me pedir. Questão número 7. Leia a seguinte passagem do texto 2. As pessoas, na época, não viam com bons olhos uma menina jogando bola no meio de um monte de garotos, e a minha família pensava da mesma forma. Linhas 15, 16 e 17. Na intenção de preservar o mesmo sentido, o trecho sublinhado pode ser substituído por, bom, as pessoas daquela época não viam com bons olhos, elas observavam com bons olhos, elas olhavam com bons olhos, elas estranhavam, né? Não viam, elas estranhavam ou elas incentivavam. Elas o que, pessoal? Estranhavam. Não ver com bons olhos é de uma maneira que, para elas, aquilo não era uma coisa normal. Então, elas estranhavam. Alternativa C, dessa daqui, Alessa, Marcelo, Maria Isabel e Arthur, tá? Elas estranhavam, porque era muito esquisito a gente achar que uma menina pudesse jogar futebol, né? Aquela época, hoje é a coisa mais comum que pode acontecer aí. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Questão número 8, vamos lá. De acordo com a jogadora Marta, no texto 2, são obstáculos enfrentados por uma menina que resolve jogar futebol. Olha lá, quais são os obstáculos que uma menina enfrenta nesse texto aí, aquela época que resolve jogar futebol. A, o preconceito é cada vez maior? O que está escrito lá no texto? É cada vez menor. Isso, menor. Então, a gente não tem a alternativa A aqui como a correta, é cada vez menor. Letra B. O preconceito, que ainda é muito presente, olha aí, um advérbio de intensidade, ele não é só presente, mas ele é muito presente, e a falta de patrocinadores comprometidos com o esporte. E aí, ainda o preconceito é muito presente? Como disse o Gui, Não. não, né? Ele é menor.
Agora, a letra C, o preconceito, que atualmente é menor, lá à época da entrevista, mas ainda existe, e a falta de opção de escolinhas de futebol. Isso é a alternativa C, eles enfrentam esse preconceito menor e ainda falta essa opção aí de patrocinador, de locais adequados, né? E não é a D, porque o preconceito que diminuiu drasticamente, não diminuiu drasticamente, ele diminuiu, ele é menor, mas não drástico. E a resistência das famílias das jogadoras, também não é por esse motivo. A alternativa C, tá? Então, aqui, deixa eu ver, Alessa e Gui, que acertaram essa. Muito bem. Agora, vamos ao texto 3. É uma música que talvez vocês já tenham ouvido, que é do Samuel Rosa e do Nando Reis, cantada pelo Skank. É uma partida de futebol. Eu não vou cantá-la, eu vou apenas ler o poema. Beleza? Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém para cabecear. Bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. A flâmula pendurada na parede do quarto, o distintivo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha, não adianta, não há garganta que não pare de berrar. É verdade, né? A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olha só, a chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora. É uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo para o ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante é uma partida de futebol. O goleiro é um homem de elástico. Os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave não altera o placar. Bola na rede sem ninguém para cabecear. Bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? É muito joia, né? Muito legal. Chega até a arrepiar aí para quem gosta de futebol. Agora vocês farão aí a 9 e a 10 para mim. Bora lá. Presta atenção na 10.
Quer falar, Marcelo? Tá. Quer falar, Marcelo, 9 a 10? A 9, letra A, 10, letra B. Obrigada. Olha só. O texto 3 é uma música. Em O Tapete da Realeza é Verde. Respondam para mim, lá dentro do campo de futebol. Vocês já foram num estádio ou num jogar aí futebol num campo? Nunca foram? Gui diz que não. E os demais? Alguém já foi? Mas já Eu já viram fui pela... uma vez. mas já viram pela televisão, né? Afinal de contas, vocês torcem para algum time, vamos ver se é o time da Pro. Flamengo. Corinthians. Corinthians, Arthur, muito bem, Arthur. Guilherme Flamengo, o Marcelinho, deve ser o quê? O Atlético Mineiro, né, Marcelinho? Não. Não, qual que é? Flamengo, igual o tio Paulo. É. É, né? Então, vamos Eu lá. tenho um tio que Ah, ele falou que o meu tio Paulo estava sem camisa só porque ele era do Botafogo. seu tio Paulo é flamenguista, né? Olha lá, as meninas que são mais tímidas, mas lembrando aqui que essa música remete ao tapete da realeza verde. O que é o tapete verde, pessoal? Ao distintivo dos times, ao gramado do campo, à camisa dos jogadores, ao manto da realeza. Se eu pegar aqui, deixa eu ver. Ai, só a Maria Isabel que acertou essa aqui. Olha só, a Maria Isabel está assistindo bastante jogo pela TV. Por quê? O Pois tapete, é, viu? tá vendo, né, Maria Isabel? O tapete é o quê? O gramado do campo, pessoal. Eita! O que é o tapete verde? É onde eles correm. A gente está lendo aqui uma música, mas que é um poema, né? Então, é o ao gramado do campo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Questão número 10. A entrevista da jogadora Marta, texto 2, nos esclarece que o futebol também é um esporte feminino. Já a música do texto 3 limita essa prática ao universo masculino. Ponto, né? Então, vamos lá. A gente tem dois textos distintos e um remete ao feminino e a música ao masculino. Dentre as alternativas abaixo, o verso que comprova essa afirmativa sobre o texto 3 é: a chuteira veste o pé descalço. Tá. Mas a chuteira veste o homem e a mulher? O feminino e o masculino? Sim, não é? Ué, a jogadora lá de futebol da seleção brasileira não vai vestir a chuteira? Então, ele quer saber a prática do universo masculino, das alternativas, que comprova a afirmativa do texto 3. B, se ele perder, que dor, imenso crime. E aí, isso tudo remete apenas ao universo masculino? Não, porque aqui a gente vai englobar também se ela perder, tá? Não é alternativa B. Mas eu posso chorar se ele não ganhar? Não remete só a eles também, mas quando diz o goleiro é um homem de elástico, essa prática se remete ao universo masculino.
a Alessa aqui que mandou bem nessa questão. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Agora, ó, vocês vão precisar do texto 1 e 3 para responder para mim a 11 e a 12. O Arthur vai ter um pouquinho de dificuldade, mas vamos lá. Se você for analisar bem, Arthur, você vai conseguir, independente do texto 1 e 2, saber aí na questão número 11, vocês têm que descobrir, de acordo com a posição da sílaba tônica das palavras retiradas do texto 1 e do texto 3, assinalar qual é a correta. E na 12, assinale a alternativa cujas palavras apresentam separação silábica correta. Eu não quero que vocês vão errar essa daqui, pelo amor de Deus, hein? Bora lá. Faz com calma. Presta atenção. Professora, eu não entendi a 11. A 11. De acordo com a posição da sílaba tônica. Qual que é a sílaba tônica? É a sílaba mais... E é mais forte. Isso, a sílaba mais forte. Então, de acordo com a posição dessas sílabas aí, vocês vão me dizer, por exemplo, a alternativa A, caía, é um monossílabo tônico, monossílabo que tem o quê? Apenas uma sílaba. E vocês vão ter que me dizer se súbita é uma proparoxítona. Vocês já aprenderam isso, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, já aprenderam? Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Todo mundo já aprendeu, não foi? Na verdade, eu só aprendi até proparoxítona. Então, pronto, está resolvido. E o que é uma sílaba? Monossílaba. Duas sílabas, dissílabas. Três sílabas são trissílabas. E 4 ou mais são polissílabas. Então, não tem o que errar aí. Tudo bem? Então, vocês vão ter que descobrir se caía lá, gritávamos e impossíveis, se remete ao que está dizendo, e súbita, pé, também estádio, remete ao que está dizendo. Bora lá. A sílaba tônica é aquela que tem a maior intensidade, tá? Não tá difícil. Não tá difícil, é só prestar bastante atenção. Faz a separação de sílaba na questão número 11, que vocês vão descobrir qual é a correta. O átono é quando ele tem
pouca intensidade, tá? Quando a gente fala assim, ó, pé, eu tenho um monossílabo, porque ele só tem uma sílaba, mas ele tá para dentro, ele tá com uma pronúncia assim que não tem uma tonacidade tão grande, e o tônico é o contrário. Quando eu falo lá, o monossílabo tônico, ele tem muita intensidade. Então, assim, presta atenção. Átono tem pouca intensidade e tônico tem uma maior intensidade. Mas presta atenção. Muito bem, Guilherme. Vou aguardar vocês me responderem. Marcelinho, se quiser abrir o microfone e me responder, também pode. Vamos lá, Maria Isabel. Maria Isabel, não é a 13, né? É a 11. Arruma aí. 12, né? A 11 você já me respondeu, querida? Vamos olhar aqui para cima. Ah, beleza. Obrigada. Marcelo, qual que você marcou a 11? Letra D. E a 12? Falta a Alessa responder a 12 e o Arthur também, e o Marcelo. Eu vou aguardar. Não vou corrigir enquanto vocês não me responderem. Obrigada, Alessa. Arthur, obrigada. Falta só o Marcelo, a 12. Questão 11. De acordo com a posição da sílaba tônica das palavras retiradas do texto 1 e do texto 2, independente de ler ou não, o texto 3, assinale a alternativa correta. Então, a gente já sabe que... Vamos lá. Vocês já sabem aí o que é um monossílabo, um dissílabo, um trissílabo e um polissílabo, certo? Caía. Por um acaso, caía é um monossílabo tônico? Não, Não, não é. E a súbita é uma proparoxítona? não, Sim ou não? não, ela é uma paroxítona, Paroxítona. Por que que ela é uma paroxítona? porque ela tem 3 sílabas. Independente se ela tem 3 sílabas. Aonde que está a acentuação dela? No U. Por que que ela é uma proparoxítona? Ela é uma proparoxítona, porque ela no subita. Então, aqui a gente tem a sílaba tônica onde? Na antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, ela não é uma paroxítona. Seria uma paroxítona se falasse assim, ó, subita. E ela seria uma oxítona se a gente falasse assim, subitar, entende?
Então, ela é uma proparoxítona, mas está errada a letra A, porque caía não é monossílabo, beleza? Letra B. Lá é um monossílabo tônico e pé é um monossílabo átono, tá certo ou tá errado? Errado. Errado, né? Porque a gente fala o lá com todas as letras, abrindo bem a boca, né? Ele é um monossílabo átono, não tônico, não é a B. Mas a alternativa C, gritávamos, é uma proparoxítona e também é uma oxítona. E aí? Eu acho que sim. Sim, isso mesmo, alternativa C aqui, que poucos acertaram. A gente tem o gritar, vamos na antepenúltima, com acentuação aí, sendo uma proparoxítona, e também na última, sendo uma oxítona. Beleza, mas aqui, impossíveis, ele é uma paroxítona, tá? E não uma proparoxítona. E está de o também aqui não corresponde. A gente tem que a alternativa C aqui como a correta, tá? Essa aqui, o Guilherme, a Alessa, e só esses dois que acertaram. Ai, 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 vocês têm que estudar isso, pessoal. Isso cai na prova, hein? Isso aí é muito importante ter grafado aí bem. Procura aí a estudar, copiar, fazer, pede para a mamãe fazer para vocês aí um ditado entre paroxítona, oxítona e proparoxítona, tá? Questão número 12. Deixa eu ver essa daqui, que vocês mandaram para mim. Arthur, Marisabel, Gui, vamos lá. Assinale a alternativa cujas palavras retiradas do texto 1 e do texto 3 apresentam separação silábica correta. E aqui, ó. Opa. Alternativa A. Tínhamos, já está errado, certo? O N tinha que ser ali com o H, beleza? Já não é a alternativa A. Alternativa B. Compensação, beleza? Tá certo? Peleja, tá certo? Mandando, ué, o N vem para cá, pessoal? O N tem que ficar aqui, né? Então, a gente não tem a alternativa B como correta. Vamos na Por causa alternativa... de um N, estava errado. Exatamente. E aí vocês falam, será que tá? Será que é? Precisa saber, a gente não vai separar ali o N do A. Agora, na alternativa C, jogam importante, de importância. E aí, tá correto? Tá certo. Vamos deixar em aberto. Vamos ver aqui, ó. Importan, o N vai para cá, e o C, o I separado do A, tá? Não. O baixo tá certo, sincero tá certo, e pugna, não. O G vem aqui, pug separado o NA. Então, a alternativa correta aqui é a C. Mandaram bem aí, hein? Vamos lá. Vamos tentar terminar essa provinha, porque agora só faltam mais duas questões, beleza? E a gente tem aqui texto número 4, em época de Copa, toda ajuda é preciosa. Eu vou vestir minha camisa da sorte. Também vou preparado, toda vez que eu dou uma cornetada, pinto um gol. Cornetada é ótimo. E a gente tem a tirinha aqui do Ziraldo, no menino maluquinho, né? Desse futebol aqui. E vocês vão responder para mim as duas últimas questões. Bora lá. Presta bastante atenção. Muita atenção. Vou descer só um pouquinho para vocês. Vocês querem que eu deixe aqui para vocês responderem a 13 e depois eu desço para 14? Pode ser, prof. Então vai.
Lembrando que a situação formal é uma coisa assim mais culta, né? E a informal é uma coisa bem mais descontraída, tá bom? A 13, Alessa, você está falando a 13 para mim? Olha só, no texto 4, em toda vez que eu dou uma cornetada, pinto gol. Lembra aquelas cornetas, mau barulhão? A palavra sublinhada é um exemplo de linguagem normalmente usada em... Ah, é usada em texto científico? Não respondam agora, tá? Só estou explicando para a Alissa. Situações formais, está usando de uma linguagem mais culta? Ah, livro religioso ou uma situação informal, descontraída, com gíria, com alegria, né? Praticamente respondendo aí para vocês. Tá, obrigada, Maria Isabel. Vamos? Vamos mandando aí para mim, pessoal? Cadê o Gui? Manda aí, Gui. Eu já Vocês... mandei, Pro. Ah, mandou? Peraí. Vocês nunca esqueçam, não se confundam. Ah, beleza, obrigada. Não se confundam o seguinte, com as situações formais e as informais. Quando tem o in, é descontração, tá? As formais é quando a gente se porta de uma maneira, a linguagem é completamente diferente. Presta atenção nisso também, que cai muito na prova. Façam a 14 aí, para a gente terminar essa correção de prova.
Presta atenção na 14, em relação aos textos 1 das Teixeiras, lá dos Andradas, que eles jogavam futebol de rua, e o futebol 4, é correto afirmar que... Quem falta me responder? O Arthur, a 14. A Alessia já respondeu? Já. Vamos, Arthur, manda bem aí na 14. Olha só. Questão número 13. No texto 4, em toda vez que eu dou uma cornetada, pinta um gol. A palavra sublinhada é um exemplo de linguagem normalmente usada. Olha só, é uma linguagem de texto científico. Cientificamente, a cornetada, de maneira nenhuma, né, pessoal? Não é um texto científico, mas é uma situação formal. Não, né, Gui? Não, não, não. Mas está no livro religioso? Não, também, mas é uma situação informal? Sim, descontraída, né? Ali é Copa do Mundo, eles estão se remetendo à Copa, né? Nesse texto está se remetendo à Copa. Agora a questão número 14, e última. Em relação aos textos 1, as Teixeiras e o futebol, e o texto 4, é correto afirmar que ambos, os dois textos, possuem o mesmo tema que gira em torno da Copa do Mundo? Não, né? Não são os dois que giram. O texto número 1 remete ao futebol de rua, pelada lá, né? Na rua, que incomodava os vizinhos, incomodava algumas das Teixeiras, mas eles tinham combinado com os Andradas e estava tudo certo. B. Ambos os dois remetem ao universo infantil? Deixa eu ver quem mandou essa. Remete? Vamos lá, dá um ponto. C. Apenas o texto 1 possui personagens? Não, eu coloquei eu não reparei. E o texto 4 também tem personagem, não é a letra C, pessoal. Letra D, apenas o texto 1 retrata a Copa do Mundo? O texto 1 retrata a Copa do Mundo? Não. Retrata ao futebol de rua. A alternativa B aqui, a correta, tá? Ambos remetem ao universo infantil. Tudo bem, pessoal?